Às profundezas de um lugar escuro, onde a luz da esperança não alcança, em que as mágoas da alma encharcam o corpo com as más águas, o lamaçal acorrenta os pés, cansando os braços da tentativa desesperada de escalar, de fugir desse lugar. Esse é o fundo do poço. No entanto, essa escuridão profunda pode ser você mesmo. A ausência de luz é simplesmente porque você não abre os seus olhos e não olha para o clarão do alto. As más águas, às vezes, é você irrigando as mágoas e os maus frutos do seu ser com as suas próprias lágrimas. Seus pés pesados, não coincidentemente, é você se limitando e se amarrando em traumas. E com a força do seu braço se esvaindo, às vezes é porque quem cavou esse poço foi você mesmo. Então, o que fazer neste lugar? É o que ouviremos agora. O fundo do poço é uma expressão, uma forma simbólica de descrever uma situação desagradável e sem saída, onde o indivíduo se encontra inundado por problemas e erros, sem conseguir enxergar ou mesmo pensar numa maneira de resolver e superar essa circunstância. Referente a isso, há alguns meses ouvi um comentário que me fez refletir. A pessoa afirmara que ele estava melhorando, mas isso era ocasionado porque ele já estava no fundo do poço e por isso não tinha como piorar. Logo, tudo o que viesse era melhoria, exclamando que piorar não dá. Seja por doença, luto, desemprego, solidão, depressão, dificuldade financeira, separação, reprovação, desilusão, desamparo ou o que for, muitos de nós já pensamos estar nesse lugar. Afinal, ter altos e baixos é algo inerente ao ser humano. Por isso que psicólogos e psiquiatras se reúnem diariamente com pessoas que dizem ter atingido o seu limite, as quais buscam ajuda para subir em fuga desse buraco. Filósofos como Gilles Lipovetsky e Zygmunt Bauman argumentam que as mudanças incoerentes e as incertezas que o mundo passa aumentam a fragilidade da população. Tanto que não é novidade a sinalização da Organização Mundial de Saúde de que a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. As previsões da OMS indicam também que esse aumento da depressão será responsável pelos maiores custos econômicos e sociais, devido às perdas de produtividade e aos gastos com tratamento. E caso essa maior demanda ocasione numa mini crise, é possível prever ainda mais agravos psicológicos na população, gerando assim um ciclo sem fim, fazendo jus ao ditado: um abismo chama outro abismo. No nosso país mesmo, possui uma alta prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, onde cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. De acordo com os especialistas, esses dados obtidos no mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS é devido às recorrentes mudanças no rumo da economia e falta de segurança pública, além, é claro, das incertezas quanto ao futuro do país. Com isso em mente, a tendência é discordar da afirmação de que, ao chegar no fundo do poço, não dá para piorar. Pois, às vezes, dá sim. Mas quando as coisas pioram, podemos argumentar que isso apenas prova que ainda não chegou no fundo e que foi por essa razão que foi possível piorar. No entanto, aquele ditado que acabamos de citar é bíblico. Está em Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Este capítulo possivelmente foi escrito por Davi, enquanto estava em exílio longe de sua terra natal, fugindo de Absalão. É dito que o rei, ao escrever esses cânticos, estava em depressão, por falar de suas angústias diante da terrível situação e ordenar sua alma para tirar o foco de seus lamentos. E ele mesmo afirma que um abismo puxa o outro. Se formos ao pé da letra,
dá para imaginar que conseguimos sim chegar ao fundo do poço, ao ponto de não termos mais opção além de melhorar. Mas que ao nos deparar com esse abismo, encontramos um outro abismo e assim sucessivamente, dando a impressão que sempre tem como piorar. Na cultura pop, em se tratando de abismo e escuridão, temos o famoso personagem da DC, o Batman. Sua história tem várias versões, mas na trilogia do diretor Christopher Nolan, estrelado pelo ator Christian Bale, Bruce Wayne acaba caindo em um poço cheio de morcegos quando era criança, o que o traumatizou profundamente. Somando-se a isso, tem a perda de seus pais, quando também ainda era apenas uma criança. E ao crescer em sua busca por justiça, ou talvez vingança, ele começa a enfrentar criminosos vestindo-se de morcego. Ao ser questionado por Alfred, seu mordomo, do porquê um morcego, Bruce responde: porque eu temo morcegos, e eu transformei o meu medo no medo deles. Toda essa proximidade com a escuridão para lutar pelo bem deu-lhe o nome de Cavaleiro das Trevas. Com isso, os fãs desse personagem começaram a associá-lo à famosa frase de Nietzsche: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Nessa frase, o filósofo alemão fazia uma espécie de crítica quanto ao anseio das pessoas a quererem alguma coisa no abismo, seja um ser poderoso, um chão para parar a queda, um fim para isso tudo, ou então uma recompensa nesse abismo. Nietzsche, também autor da famosa e polêmica frase "Deus está morto", dizia que ao cair no abismo você não tem que procurar alguma coisa, pois no abismo só tem o abismo. E quando ele diz que o abismo olha para você, é justamente nesse sentido de que a única coisa existente na escuridão é você e o abismo. Ademais, essa frase também significa que quando você enfrenta demais uma determinada coisa, você pode acabar se tornando nela. Exemplificando, ao defrontar com o vazio, pode-se também tornar-se o vazio. Como um homem bom lutando contra o mal que precisa tomar cuidado para que ele mesmo não se torne nesse mal que tanto enfrenta. Acrescentando, podemos citar a famosa frase: tornei-me quem eu mais temia. Porém, como Batman usurpou o seu próprio medo e dominou a sua escuridão, seus fãs acrescentam algumas palavras dizendo que quando o abismo olhou para ele, ele olhou de volta. E em uma de suas animações, ao enfrentar um inimigo extremamente parecido com ele, Batman, antes de derrotá-lo, diz para o seu oponente: nós dois fitamos o abismo, mas quando ele olhou de volta, você piscou. De todas essas coisas, devemos entender que o fundo do poço, a escuridão dentro de nós, pode ser enfrentada, porém, se vacilarmos, ela nos dominará. No caso do Batman, ele o superou, mas as suas escolhas quanto ao que fazer com isso o tornou solitário. Solidão, estou só, você nem tem noção. Saindo do mundo fictício, para que não sejamos dominados pelo abismo, um ótimo primeiro passo é o descrito pelo filósofo brasileiro Mário Cortella. Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar. Quantas lamúrias, dores, vitimismo, queixas e desculpas você tem contado para si mesmo? Há quanto tempo você está lambendo as suas feridas? Ficará escavando a sua cova até quando? E não adianta dizer que estás sem força e não consegue recuperá-las, pois quanto mais próximo do fundo do poço, mais perto está da água. Sim, esse lugar escuro e desvantajoso é propício para recuperar suas forças. Ao parar de cavar esse buraco, um outro dever é parar de confiar na força do seu próprio braço e, por vezes, é até necessário desistir temporariamente de subir, pois sozinho dificilmente darás conta. Em minha jornada de vida, frequentando alguns poços da vida, descobri que no fundo do poço, tendo nada que possas fazer, deita e dorme. Descanse. Não será a sua força que lhe tirará dali. Afinal,
além de oferecer recursos para nos reerguer, o fundo do poço pode ser um lugar de reencontro com Deus. Continuando no capítulo 42 de Salmos, no verso 8, o depressivo escritor percebe isso. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Como dito na introdução, quando olhares em volta, só verás escuridão. Sendo assim necessário olhar para cima, pensar nas coisas do alto. Assim terás esperança e luz. E sendo sincero, eu aprendi isso na marra. Acredito que não sou o único que, por mais que saiba a teoria, ainda assim não consegue evitar algumas ciladas. E só aprende quando passa por elas, mesmo dominando toda a teoria. Lembro-me da risada boba de decepção e reconhecimento da minha pequenez quando percebi que estava olhando demais em volta dentro do poço, vendo apenas escuridão, e que esquecera de olhar para o céu, para a luz. Assim como Pedro andando sobre as águas, que olhou para a tempestade e para as ondas ao seu redor, ao invés de focar em Jesus, ocasionando a sua queda nas águas. Por essa razão, destacarei a passagem de Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ou seja, claramente o fundo do poço não é o fim. Pode ser uma oportunidade para descansar e mirar os olhos para o céu, sendo para muitos o lugar ideal para repensar a vida, aproveitando essa solitude completa para encontrar forças para sair e procurar a luz. Trazendo uma maior reflexão para esse assunto, temos o escritor e cineasta norte-americano Woody Allen. O pessimista afirma que atingimos o fundo do poço. O otimista acha que dá para cair mais. Muito interessante, não é mesmo? Aqueles mais pessimistas de fato sempre afirmam que a situação nada boa é extremamente ruim e o fim da linha. Enquanto que os otimistas tentam jogar panos quentes e amenizar a situação, afirmando que não é o fim, que podia ser pior. É como um paradoxo. Exemplificando o pessimismo, podemos citar o último escritor maldito da literatura americana, o poeta Charles. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, sempre descobre que pode ir ainda mais fundo. Que escrotidão! Em outras palavras, eu precisei chegar no fundo do poço para descobrir que o poço não tem fundo. E do lado mais otimista, tem a frase do empresário e político americano Donald Trump, dizendo que a vantagem, se existe alguma, em estar no fundo do poço é que qualquer movimento leva-nos para cima. Esses pontos já foram abordados aqui, imaginando que talvez o poço tenha sim um fundo, mas a questão é que o abismo chama outro abismo e que para nos movermos para cima, precisamos de força e ajuda. Esclarecendo ainda mais as possíveis situações, lembro-me do profeta Jeremias, que teve seu ministério marcado por mensagens tristes e que, em conjunto com a sua personalidade, ficou conhecido como o profeta chorão. Em seu livro, no capítulo 3, nos versículos 55 ao 59 de Lamentações, ele descreve sua experiência com o Senhor. Do fundo do poço, gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutastes, e tu ouvistes o meu grito. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu viestes me socorrer e salvastes a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Jeremias provavelmente sabia ou descobriu que não conseguiria sair do fundo do poço com as suas próprias forças. Então rogou ao Senhor, o qual ouviu e veio até ele dizendo para que não tenha medo. Então sim, o Senhor ouve e responde, além de se colocar como seu advogado. Por mais que seja doloroso, esses aprendizados só são verdadeiramente adquiridos quando se está no fundo do poço. No 10º episódio do Ouviremos, falei acerca do olhar do monte, que de fato é um contraponto a este atual artigo, como bem expressado pela frase de um autor desconhecido. O fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais conseguiria te ensinar.
Alguns desses ensinos já foram pontuados, como o entendimento de manter a mente nas coisas do céu, abandonar o vitimismo, assumir uma postura mais proativa, ao mesmo tempo que se aprende a descansar. Não confiar na força do seu braço ou das suas habilidades e saber clamar a Deus. Além desses aprendizados, o mais impactante, na minha opinião, é o de reconhecer a si mesmo, ter compreensão da sua força. O livro da sabedoria expressa esse fato. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Reflita nisso. Quando as coisas não estão indo bem e você desaba, mostrando-se frouxo, então você é fraco, como está escrito em Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isso soa como um fardo, palavras duras e pesadas, e mesmo sendo difícil, é uma realidade que devemos encarar. Porém, para isso, felizmente, somos encorajados nos versos seguintes, 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Veja bem, se você é repreendido ou então disciplinado, é justamente porque você é amado. Pensando no seu bem, por amor, você é corrigido. Parece loucura, mas aquela pessoa que nunca foi chamada a atenção significa que ela não é amada. Com isso, podemos dizer que estar no fundo do poço é um ato de amor e, por consequência, te ajudará, que é para o seu próprio bem. Pois no escuro do fundo do poço não há luz de distração para te deixar vislumbrado em alguma ilusão. A luz existente é a do alto, e esta luz que vem do céu revela todos os nossos erros e falhas. Assim sendo, podemos concluir também que Deus permite cairmos nesse lugar. Ademais, como dito, existe uma outra coisa preciosa lá no fundo do poço: a água. No primeiro momento, acabamos pensando ser um problema por causa da possibilidade de nos afogar, mas é evidente que em cada problema existe uma solução. Talvez seja uma visão otimista, mas como a vida não pode ser e não é pessimista, é importante notar que somos capazes de resolver a maior parte dos nossos problemas e que todos têm solução. Todas as lições e revelações adquiridas na fase ruim da nossa vida são essenciais para a nossa melhor fase, pois são esses momentos que irá forjar e nutrir a nossa melhor versão, que nos dará inspiração e determinação. Até mesmo o ceticismo pessimista do niilismo, que podemos dizer que interpreta o fundo do poço como um estado de falta de significado e na crença em coisas consideradas por eles como fútil, sugere que essas situações difíceis são um ponto de partida para a autotransformação, sendo a oportunidade para emergir mais forte e mais autêntico, enquanto que a doutrina espiritual e filosófica do budismo aborda o sofrimento como algo inevitável da existência, que na verdade contribui para a compreensão e superação do sofrimento, alcançando assim o nirvana, a extinção do sentimento de sofrimento, o estado eterno de graça, obtendo calma, paz, pureza de pensamentos e a elevação espiritual. Referente ao cristianismo, o pastor e escritor Wesley Santos destaca o apóstolo Paulo, preso em uma prisão romana, suja, fria e úmida, sentado no chão que fedia mijo e fezes, que mesmo nessa situação escreveu palavras carregadas de esperança e ânimo, como em sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sua fé era tamanha que, mesmo perseguido e incriminado pelo Evangelho, continuava a propagar as boas novas, como escrevera para o seu discípulo Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso.
Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A esperança de Paulo sempre foi o Senhor. Mesmo no fundo do poço, ele não tirava os olhos do céu, fitando-os para a luz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Conclusão. Nossa origem advém do céu. Por isso, faz sentido nenhum permanecer num buraco. Portanto, durante o seu período no fundo do poço, pare de cavar. Descanse o quanto for necessário. Beba água para matar a sua sede. Olhe para o alto de onde vem a luz. Amadureça com essa situação adversa. Peça ajuda para aquele que pode te ajudar. E suba, trazendo água para os outros. Tudo passa, importante é estar vivo. Tenha paciência. Este artigo foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado e corrigido por Wesley Santos, uma produção da Agência Diamantino.